Fala pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente. Estamos em mais uma aula de JavaScript. Hoje vamos aprender sobre variáveis e tipo de dado. Variáveis são um dos conceitos que vocês mais vão usar no dia a dia de vocês, tanto na parte de processamento de dados, quanto na inserção de dados, quanto na hora de mostrar um dado para o usuário. Variáveis são quase tudo, né? E essas variáveis têm tipos, tá? Eu tenho um tipo de dado que eu vou, precisar mostrar numa variável. Então, assim, é muito crucial a gente entender esses conceitos, tá? Então, só recapitulando, na última hora a gente aprendeu sobre saída e entrada de dados, né? Agora nós vamos ver esses 3 tópicos aqui agora, tranquilo? A gente já antecipou um pouquinho sobre let, const, var, né? Ver a diferença entre eles. Mas antes de mais nada, vou mostrar para vocês aqui, né? Vamos pegar um exemplo. O que é uma variável? Uma variável é um local onde você vai salvar algum dado, beleza? De forma bem resumida é isso. Quero salvar um dado. Pensa numa gaveta, beleza? Eu vou armazenar um dado ali dentro. Eu vou abrir a gaveta e colocar o lá dentro. Porém, eu não quero toda hora ter que ficar procurando gaveta por gaveta para poder encontrar algo, né? Eu quero ter uma etiqueta nessa gaveta. Eu quero dar um nome para ela, né? O que a gente pode fazer? Dar um nome. Então, uma variável. Vou dar um exemplo aqui, ó. Let, tá? Daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso. Let. Quero salvar o meu nome, que é Arthur, tá? Let nome. O igual, né? Eu até falei na última aula, mas eu vou falar de novo. O igual, ele significa receber, tá? Então, atribuição. Estou recebendo um dado. Se eu quiser testar igualdade, né? Isso a gente vai ver na próxima aula melhor, que é a aula de expressões. Mas igualdade é igual. Beleza? Se eu quiser só receber um dado, salvar um dado numa variável, coloca um igual, que a gente fala também recebe. Então, vocês vão ver demais falar isso. Nome recebe Arthur. Idade recebe 19. Então, toda hora que eu estiver fazendo isso, eu estou salvando um valor na variável. No caso aqui é um nome, uma string, um texto, né? O que eu preciso? Colocar aspas. E aspas é simples ou duplo. O JavaScript aceita os dois. Então, aspas, Arthur. Se eu dar um enter aqui, ó. Esse é o non-defined, só tá falando que salvou de boa, tá? Isso aqui é padrão do JavaScript indefinido. Já a gente vai entender melhor sobre isso, tá? Mas salvou, beleza. E se eu quiser ver o que tá salvo, eu vou colocar aqui, ó. Console.log. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Nome salvo. Salvo. 2 pontos. Mais, tá? Esse maisinho aqui é pra poder concatenar com o texto, tá? Eu já até falei na última aula. Mais o nome da variável. Então, nome. Beleza? Que é o meu nome. Se eu dar um enter aqui, nome salvo Arthur, viu? Então, eu tô conseguindo salvar um dado agora. Eu não tô só recebendo, que é o que a gente fez na última aula. E se eu quero mostrar para o usuário, que eu tô mostrando, que é essa parte de saída, eu também preciso da variável. Tô vendo como ela é crucial em todo o seu sistema. Então, beleza. Eu recebi um nome, salvei na variável, tá? Mas a gente tem 3 tipos de variáveis, né? Vou mostrar aqui na prática para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Let nome receber Arthur. Então, peguei pelo aqui porque no navegador toda hora perde, tá? Arthur. Tranquilo? Eu vou colocar na tela meu nome. Então, vou colocar o nome da variável, que é nome, nesse caso, né? Então, se a gente voltar aqui no site, nome salvo Arthur. Se eu colocar uma var, que é uma outra forma de colocar variável, também tá a mesma coisa. E se eu colocar const, também vai acontecer a mesma coisa. Tranquilo? Tá, fiquei confuso, mas quando você vai usar um const, um var, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, uma variável, eu posso iniciar ela sem colocar nada. Let nome. Só abrir a gaveta, etiquetei ela, mas não tem nada dentro. Beleza? Não salvei nenhum valor. Então, se eu vier aqui embaixo e fizer a mesma coisa aqui, ó. Ponto e vírgula, significa que a linha acabou, né? Então, agora já é um outro comando. Se eu colocar nome, recebe Joana, salvou também. Então, se eu voltar aqui, ó. Nome salvo Joana. Por quê? Eu primeiro criei a variável, tá vazia. Abri a gaveta, não coloquei nada dentro. Depois eu abri de novo e coloquei Joana. Então o nome recebe Joana. Tranquilo? Então se você ver, isso aqui é uma característica da let. A let você pode criar e salvar um dado. E se eu quiser mudar esse dado? Posso também. Nome recebe Osvaldo. Arthur, você salvou Osvaldo, mas por que exibiu Joana? Porque o JavaScript ele lê de cima para baixo, tá? Então, eu
criei a variável, não tem nenhum dado. Passei o nome Joana para dentro da variável e exibi o nome Joana. Eu só mudei para Osvaldo depois que eu exibi na tela do console. Então, aqui o que está salvo é Joana, tá? Tá, se eu quiser ver Osvaldo, podemos copiar aqui, ó, console.log, nome salvo depois. Aqui, ó, o primeiro foi Joana, depois eu salvei Osvaldo. Então a mesma variável mudou. E uma var acontece a mesma coisa. A var tem a mesma funcionalidade nesse sentido. Eu consigo criar um nome e consigo mudar ele, tá? Criei aqui, pode estar vazio no início. Salvei um valor aqui, depois alterei, sem problemas. Qual que é a diferença entre uma e outra? A var, ela vai ser usada em escopo de função, ou seja, variável declarada com var existem apenas dentro da função onde elas foram criadas. Elas são acessíveis dentro desse escopo. Uma função ou um arquivo. Então, se eu criar um arquivo inteiro aqui, uma var vai funcionar. Por exemplo, var mensagem. Recebe. Olá. Beleza? Olá. Se eu printar aqui, ó, eu consigo ver. Ignora aqui embaixo, tá? Então, olá mensagem. Consigo ver a mensagem. Se eu vier nesse arquivo diferente, tá? Por isso que estava dando aquela mensagem, até apaguei. Se eu tentar chamar aqui, você consegue ver. Beleza? Olá, olá. Então, estou em arquivo diferente. Tem no script e o script 2. Então, eu consigo ver. Mas e se eu fizesse o contrário? Vou inverter um arquivo com outro. Não mostrou no primeiro, que agora é o script 2. Por quê? HTML, CSS e JavaScript, eles leem o código de cima para baixo. Então, vocês concordam com o script 2? Eu estou só usando a mensagem, só que eu não criei. Eu criei a variável aqui, no arquivo 1. Então, eu não consigo chamar ela se não tiver criado. Então, aqui você no 2 vai chamar. Por quê? Eu criei a variável e chamei ela. Mas eu estou chamando console.log mensagem. Mas que variável é essa? Eu não criei essa variável. Então, vai dar problema. Tá? Então, se eu inverter, funciona. A mesma coisa se for no mesmo código, tá? Isso aqui vale mostrar também, ó. Se eu criar aqui uma varlet, mostrei, tranquilo. E se eu quiser dar esse console antes? Indefinido, não existe nada, eu não criei uma mensagem. Só que se eu tocar, vai mostrar o valor da mensagem. Tranquilo? Então essa é a principal diferença. A var, ela vai conseguir mostrar num bloco, no arquivo inteiro. Ela vai ficar disponível. A let não. A let, ela funciona, né, no escopo de bloco. Ou seja, é a forma mais recomendada, né, de usar variáveis. E ela respeita o escopo do bloco. Ou seja, dentro de um if, evitando conflitos e acidentes de nome. Por quê? Vamos supor que eu usei a mensagem aqui. Eu estou disponível, tendo acesso a tudo. Eu posso usar tanto essa variável nesse arquivo, quanto nesse aqui. Ou vamos supor que esse meu arquivo aqui ele tem 1000 linhas. Eu consigo usar essa variável em qualquer parte. Se eu esquecer o nome da minha variável, eu quero outra variável igual. Pois não, conflito. Vai mudar o conteúdo dessa variável. Vai dar algum problema. Concorda comigo? Então, a var ela nem é mais usada hoje em dia. Hoje em dia eu só uso let. Porque a let ela vai funcionar no bloco. No caso vai funcionar nesse programa inteiro, porque eu não separei em bloco. Mas se eu tivesse criado uma função, ó, function, show message. Ah, eu não sei pegar uma função. Não tem problema. Você vai aprender em outras aulas para frente. Se você ver essa aula aqui daqui uns 2, 3 dias, né, depois que eu postei, muito provavelmente já foi postada essa aula de função. Você só precisa entender que função é um bloco de código. Estão vendo? Ou seja, é uma parte de código separada. A função só funciona aqui dentro dessa app, tá? Então, se eu criar aqui uma let message com o valor, né? Ou seja, recebe. Já expliquei o que é receber. Se eu tentar passar ela aqui dentro, console.log, né? Mensagem. Lembrando, né? Isso vocês vão aprender depois, mas para eu usar uma função, eu preciso chamar ela. Então, show message, tá? Criei a variável mensagem. Vou mostrar aqui, né? Ó, errei. Era para ser message. Então, vamos só mudar para inglês, né? Message. Se eu rodar, olha, mensagem. Consigo ver. Por quê? Eu criei ela dentro desse bloco aqui de código. Dentro aqui, tá vendo? E usei ela aqui dentro, tá? Se eu tentar chamar aqui fora, então, vou copiar esse código aqui e vou chamar aqui embaixo. Erro, mensagem não foi definida. O que é mensagem? Eu criei ela aqui em cima, mas eu quero acessar aqui embaixo, eu não consigo usar ela. Um conteúdo que eu não criei. Concorda comigo? Então, ela funciona, uma let funciona em escopo de bloco. Então é muito mais fácil de você conseguir dar manutenção para esse tipo de dado. Então, de forma geral, vai criar uma variável e uma let.
E o que é uma const, Arthur? Não é que eu expliquei que a variável, vou colocar uma let aqui, nome, recebe Arthur. Né, eu posso tanto criar com conteúdo, ou eu posso criar uma variável vazia. Lembram? Beleza, vou criar com conteúdo. E eu consigo tanto atribuir um valor, né? Vamos fazer isso aqui separado então, só para ficar mais fácil. Cria a variável nome. Dê um valor para nome. Então, peraí. Nome recebe Arthur, tá? Vou mostrar essa mensagem, então. Que vai mostrar Arthur, tranquilo? Se eu quiser mudar, eu posso. Óbvio que eu posso. Nome recebe Bernardo. Beleza? Se eu der um outro console, né? Agora eu vou chamar de console 2. Então, copia aqui. Console 2. Eu consigo mostrar duas mensagens. Ou seja, eu criei um valor, uma variável nome. Passei o valor para Arthur. Depois eu mudei esse valor. E mostrou dois, tranquilo. A var também vai funcionar igual. Né, que eu já falei. O que vai mudar entre var e let é o tipo de acesso. Uma é de escopo de função, outra é de escopo de bloco. Tá? E uma constante. A constante, né, como o próprio nome diz, é uma const. Assim que eu atribuir um valor, a const eu não posso passar depois. Estão vendo? Então, criei a const aqui, eu não posso passar depois. Eu preciso atribuir na hora, porque uma const não pode ser vazia. É uma constante, tem que ter um valor. Então, se eu criar uma const e passei, ó, nome recebe Arthur. Beleza? Salvou Arthur. Vou até comentar aqui pra gente poder ver, ó. Log1 Arthur. Tranquilo? Então já é um primeiro detalhe. A const eu não posso criar ela vazia. Se eu criar vazia, nessa aula ainda vocês vão ver. Se vocês criarem sem passar um valor, vai ter um valor indefinido. Indefinido não pode. Então, primeira característica da const. Você precisa atribuir um valor obrigatoriamente no início, tá? Segunda característica. Não era que se eu fizesse com uma variável nome recebe tal coisa, eu estou mudando o valor, funcionava? Vamos ver o que acontece agora? Assign to constant variable. Ou seja, dá um erro. Uai, eu já criei uma constante para ter um valor para ela. É uma constante, é um valor fixo. Tá bom? Eu não consigo mudar esse valor. Então a constante, quando a gente usa? Ah, eu criei um site, um sistema aqui de login. Ou seja, o usuário está logado. Eu vou passar uma variável, né, com o nome do usuário que eu peguei. Uma const, porque eu não vou mudar o nome dele. O nome dele é, eu criei um site que eu loguei. Eu ia me chamar Arthur. Meu nome não vai mudar. Nome fixo. Vou fazer um cálculo de círculo. Eu quero saber quanto vale π, beleza? Sabe a área de um círculo? Que você precisa do valor de π? É um valor fixo, ele nunca vai mudar. É 3,1428 alguma coisa, não é? Então, pode colocar como const. Então a constante você nunca vai mudar. É até seguro você ver ela. Porque nem se eu tentar mudar aqui, ó. Vamos supor que eu esqueci que era uma constante e no meu sistema vai mudar tudo. Pode travar meu sistema se eu mudar esse valor. E eu mudei sem querer. O sistema não permite. Então, essa é a principal característica. Let funciona em escopo de bloco. Var funciona em escopo da função. Então a var é meio que global. Você consegue acessar ela de qualquer lugar do seu código. E a var hoje em dia você não usa mais direito. Tranquilo? var já tem em desuso no JavaScript. Então, ou é let ou const que você vai usar. Você quer mudar o valor? Usa uma let. Não quer mudar o valor? Vai ter um valor fixo? Usa const. Agora vamos para uma última parte dessa área, né? Não foi que eu coloquei nome recebe Arthur? É um conteúdo. Se eu quiser criar uma idade, vou colocar let idade recebe 19. Beleza? Se eu quiser verificar que ele é um aluno, então posso colocar uma let aluno, tá? Um detalhe que vocês vão ver no mercado mais pra frente é, se você está usando um booleano, teoricamente você vai responder uma pergunta, ou seja, é verdadeiro ou falso. Então, coloca uma pergunta, é aluno? Resposta true ou falso. No meu caso, eu coloco aqui true. Beleza? Ou seja, o Arthur é um aluno, tá? Se eu quiser criar uma altura, let altura recebe 1.732, beleza? Ou seja, o que a gente consegue perceber aqui? Vocês estão vendo que tá mudando o tipo? Aqui eu preciso dar aspas simples ou duplas, né? Porque é uma string, é um conteúdo. Aqui eu não preciso passar, é um número. Aqui é true ou false, tranquilo? Porque é um booleano. Tá, então vou até escrever aqui para vocês. String, que é uma string. Aqui é um int, né, um inteiro. Aqui é um boolean. Booleano
vem da lógica de Boolean. Depois você até deve estudar isso, né? Que é só verdadeiro ou falso, que é como o computador enxerga, né? E aqui é um float, ou double. Tranquilo? Que é um valor com casas decimais. 1 ponto tanto, 1,5, 1,72. Tranquilo? Valor quebrado. Uma variável ela pode ter vários valores. Tranquilo? Se for um texto, é uma string. Se for um int, um inteiro, é um número decimal. Se eu quiser verificar se é verdadeiro ou falso, usa um booleano, né? Mas pra frente vocês vão aprender dados mais complexos, mas isso aqui se chama dado primitivo, tá? Então, esses são os principais tipos de dados do JavaScript. Arthur, mas e uma dúvida? E se eu quiser passar um número para string, eu posso? Eu posso. 19, tá? Por exemplo, se eu der um console.log, né? Vou mostrar no console lá. O nome recebeu 19, tá? Por que isso funciona? Porque uma string, você pode passar número, você pode passar um true. Se eu quiser colocar um true aqui dentro eu posso, tá? Mas no caso, uma string é quando você quiser salvar um valor que não vai ter calculado, ou que você não vai ter que fazer uma condição, descobrir algo a partir dele. Se eu quiser saber, eu posso entrar numa balada, por exemplo. Eu preciso saber a idade. Então vou ter que fazer um cálculo. É maior que 18 anos? Beleza. Se eu quiser uma calculadora, eu quero somar 1 mais 1, vou ter que fazer um cálculo. Então tem que ter inteiro. Uma string é um caractere, como eu falei. Porém, né? Vou até colocar aqui para vocês, ó. String valor que não vai calcular. Então, se você não quer fazer nenhum tipo de cálculo, você vai usar string. Beleza? Isso é muito importante vocês saberem. Já que é uma string, você não consegue fazer cálculo com ela, você vai juntar os dois valores. Ou seja, 1 aqui mais 1 é 11. Não vai fazer um cálculo aritmético, vai só somar. A gente vê no terminal, é 11. Estão vendo? E se eu mudasse isso aqui para number, né? Para um número. 1 e 1, sem aspas. Virou 2, porque agora está no formato correto. String usa aspas. Número não usa, fica assim. Booleano, true ou false. Float ou double, fica assim, tá? E um outro detalhe, no JavaScript, tá? Outra linguagem, isso aqui vai funcionar certinho. Vão ter esse tipo aqui de dado. Porém, no JavaScript, um número, independente se o número ele tem cada decimal ou se ele é inteiro, todo número chama number, tá? Então, number. Aqui o tipo é number, não existe int ou float no JavaScript, tá? Se eu quero uma variável aqui, ó, let var qualquer, uma variável qualquer. Eu posso colocar tanto um nome, que pode ser Arthur. Posso tanto colocar uma idade, que pode ser 19. Posso tanto colocar uma altura, que pode ser 1,72. Posso tanto colocar um true ou false, que é um boolean. Sim, porque isso é muito interessante. O JavaScript ele é uma linguagem não tipada. Eu não preciso dar um tipo da variável. Ela é dinamicamente tipada. Ou seja, ela cria na hora. Então, olha que interessante. Se a gente colocar um console.log e colocar um valor em si, né? Ou seja, o valor da variável, var qualquer, vai mostrar o valor, não é? Que é true. Vou mudar aqui para 19. Virou um número, tá? Vou mudar aqui para Arthur. Apenas mostrou. Estão vendo? É até interessante. Número e booleano fica azul. Um nome, né? Um string fica branco. Estão vendo? Mas e se eu quiser ver qual que é o tipo dessa variável? Se eu digitar type of, beleza? Eu vou ver qual que é o tipo dela. Então, string. Viu que não retornou o valor dela, retornou o tipo. Então, type of da variável qualquer um, né? Vai retornar string. E se eu mudar para um número, que vai ser 19, a minha variável agora é um number. Tá vendo que o JavaScript ele consegue reconhecer, só que você muda o valor na hora. Se eu quiser 1.72, né, que é a minha altura, ainda é number, porque eu falei, não tem diferença entre inteiro e número. E se eu quiser um true, é um boolean. Viram que interessante? Tem uma linguagem dinâmica, você pode pensar, pô, muito vantagem. Porque vai que você tem que pensar toda hora para você poder colocar uma variável. Porque, por exemplo, no TypeScript, que é uma outra linguagem que vocês vão aprender em outro curso mais para frente, né? Você precisa dar um nome. Então, let, lá qualquer, 2 pontos, number. Aí agora eu sei que vai ter um número. 2 pontos, boolean. Eu preciso dar o tipo dela toda hora. Você pode pensar, nossa, que saco. JavaScript é muito melhor. Cara, depende. Porque você usar um tipo, você usar um valor fixo e tal, é muito bom porque, vamos supor que eu estou numa calculadora e eu quero receber 2 números. Calcular, né?
Vamos supor que eu estou no JavaScript e fiz uma calculadora. Se o usuário ele puder digitar uma string, ele puder digitar um Arthur. E se você escrever Arthur e somar com Arthur, o que vai fazer? Não sei, porque não é um número, é uma string. Concorda comigo? Então, a gente ter uma precisão maior de qual tipo de dado a gente está lidando é muito importante para a gente poder fazer cálculo complexo. Mas, já que o curso é de JavaScript, é o que a gente vai usar na web, não precisamos preocupar nisso. Mas saibam, uma linguagem tipada muitas vezes é mais segura. Né? Um último detalhe que também não é que a gente falou que uma variável ela pode ser booleano, ela pode ser número, ela pode ser string. Se eu quero uma variável, né, uma let vazia, assim, eu posso. Lembra que eu falei que eu posso passar valor depois se eu quiser? Var qualquer recebe 19. Tanto que ele já percebeu depois o valor, ou seja, na hora que eu atribuí, falou que é um number, o JavaScript já descobriu que é um number, e mostrou aqui que o type of, né, dela é um number, não é? E se eu não atribuir nenhum valor e tentar usar esse valor? É undefined, é indefinido. Não definiu um valor. A variável está com lixo. Eles falam que é lixo, porque se você não passa um valor para a variável, tem qualquer coisa lá dentro. O JavaScript ele inventa qualquer coisa. Então, é um valor indefinido. Não define nada. Então, além dos teus valores definidos, eu posso não ter valor. Não tem nada, né? Qualquer coisa. Então, é indefinido. E se eu falar, olha, eu não quero de fato que não tenha nenhum valor. Quero que seja vazio. Eu posso dar o recebe null. Então, null é nulo. Não tem nada. Indefinido. Tanto que aparece objeto, mas é null, tá? Então, null não tem nada. Indefinido é que eu não atribuí algo. Então, tá vazio. E um último detalhe que eu queria mostrar nessa aula, que ela já tá bem grande, mas vocês devem ter visto que ela tá bem completa, né? Meu último detalhe é, não era que a gente criar uma variável, por exemplo, que é let nome recebe Arthur. Beleza? E se eu quiser concatenar com o texto, né? Lembra que eu falei concatenar e juntar? Então, console.log, vou colocar uma mensagem aqui, ó. Maisinho, né, pra poder juntar, lembrando que não é uma soma. Tô pegando uma string e tô colocando um outro valor, ele vai ser um string. Então, olá, Arthur. Tô concatenando, tô juntando, né? Lembra que eu falei que eu só consigo somar número com número? Vamos pouco eu criei aqui, ó. Número, tá? Só pra vocês verem aqui. Número 1 recebe 5. Número 2 recebe número let número 2, aí escrevi errado. Let número 2 recebe 10. Beleza? Se eu somar isso aqui, tá, gente? Só lá dentro pra vocês entenderem. Número 1 mais número 2, né? Tô somando valores, não o número da variável. Somou. Tá vendo? Se um deles for uma string, então o número 2 recebe 10. Né? Escrevi errado, eu coloquei uma string. E virou 510. Por quê? Porque eu tomei isso aqui, a gente pensa que é uma string. O JavaScript ele fala, olha, se tem uma string, vai ser tudo uma string. Então ele vai só juntar, não vai somar. Então só soma se for valor real. Então isso é muito importante vocês saberem, tá? Porque, pra gente ter uma noção disso aqui, ó. Se eu somei um escrito que já tá aqui com um valor, você não tá somando. Você tá juntando. Então, olá, meu nome, tá? Agora que vem um conteúdo que eu queria mostrar. Chama template string. Aqui a gente pode escrever e depois vai ter que colocar um mais e vai juntar. Beleza? Tem uma forma mais fácil de fazer isso. Que a gente meio que chama a variável dentro do escrito. Como que é isso? A gente vai apagar tudo aqui. Beleza? A gente vai colocar, ao invés de aspas simples ou aspas duplas, a gente coloca crase. Crase duas vezes, estão vendo? Vou escrever olá. Se vocês verem, mesmo resultado, tá? Mas se eu quiser juntar uma variável, eu posso, ainda se eu quiser, colocar separado. Beleza? Mas tem uma forma mais fácil. Eu chamo aqui dentro. Eu só preciso colocar dólar, abre e fecha chaves e escreve aqui dentro. Nome. Beleza? Viram que é o mesmo resultado, mas é muito mais simples. Olá, Arthur. Ao invés de fazer com mais, separando, concatenando, eu posso fazer assim, que é muito mais performático. Tá vendo? Muito mais fácil de fazer. Tá? E detalhe, aqui dentro desse cifrão e desse aqui, não preciso passar só uma variável. Posso passar qualquer expressão. Então, a gente vai aprender melhor de expressão mais na frente. Por exemplo, se eu quiser somar dois números. 1 mais 20. Viram que apareceu 21? Virou uma string. Juntou tudo aqui. Estão vendo?
Isso é muito interessante e muito poderoso da gente usar. Então, vocês vão ver que na maioria das aulas eu nem vou usar aquele maisinho, eu vou usar assim, chama template string, ou né, uma forma mais profissional, template literal, tá? A gente está juntando tudo aqui. Essa foi a aula de variáveis, né? Foi bem completa, por isso ela ficou bem grande aí, mas a gente já sabe que tem a diferença entre let, var, const, né? A gente já sabe o tipo de dados, que pode ser número, né, number, string, que é um conteúdo escrito, né, um texto, pode ser boolean, que é booleano, true ou false. A gente também aprendeu como atribuir e mudar os valores. Aprendemos também sobre template string, que é uma outra forma de juntar esses valores, de colocar uma variável dentro de um texto. Então, essa foi a aula de hoje. Se vocês verem aqui, ó, cumprimos esses 3 temas, né? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, só me falarem no grupo do Discord. O link tá aqui abaixo. E lembrando que já também nem tem atividades para isso, tá? Então no GitHub tem alguns exercícios para vocês fazerem. Vejam no link abaixo.